Glória a Deus, a igreja pode se assentar, fica à vontade. Eu agradeço a minha oportunidade e passo a palavra ao pastor Fábio. Das paz, igreja. Amém. E Senhor Deus, abençoe a tua família. Amém. É como que é, Senhor Deus abençoe. Não, que o Senhor Deus abençoe a tua vida. Amém. E a tua família. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você é muito bem-vindo, que Deus te abençoe, te guarde, que Ele te dê um fim de semana de bênção. Amado, nós estamos há alguns meses com pregação expositiva na quinta-feira, pregando, explicando e aplicando o texto, amém? Todo aqui nós pregamos um capítulo da Bíblia, pregamos 28 capítulos do livro de Atos, 16 de Romanos, e hoje nós vamos para o 7º capítulo de 1 Coríntios, certo, amém? A igreja de Corinto era uma igreja que dava muito trabalho. Igreja muitas vezes dá muito trabalho. No capítulo 1, 2, 3 e 4, Paulo fala das divisões da igreja. Havia grupos dentro da igreja que diziam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Jesus. Tinha muitos grupos dentro da igreja, cada pastor tinha um grupinho dentro da igreja. E Paulo então trata com a igreja, falando das divisões dentro da igreja. Não pode ter divisão dentro da igreja, amado. Aqui não tem povo do Lula nem do Bolsonaro, nós somos de Jesus. Lá fora você pode votar em quem você quiser. Aqui você não, você é um cristão para servir a Deus. Certo, amém? Pobre do pastor que deixa o político subir em cima da plataforma para pedir voto, amado. Então tem lugar que é bagunçado o negócio. Você não pode ser bagunçado, você tem que ter um rumo e seguir aquele rumo, aquilo que Deus falou com você, certo? Amém? A igreja não pode ter grupo, não pode ter o grupo dos melhores, o grupo do JBS, o grupo do povo do Sérgio, o grupo do chefinho, não. Todos nós somos um em Cristo, amém? A mesma altura que você tem, eu tenho, que outra pessoa tem. Aqui não existe pobre, nem rico, nem gordo, nem magro, você tem que ter uns pequenos, já estão gordinhos lá, né? Grande, pequeno, branco, nem preto, somos todos filhos de Deus, amém? Então Paulo trata com as divisões dentro da igreja de Corinto, capítulo 1, 2, 3 e 4. No capítulo 5, Paulo trata sobre os escândalos sexuais dentro da igreja de Corinto. Tem um caso que um moço pegou a própria madrasta, traiu o pai com a própria madrasta. E Paulo então, lá de Éfeso, ele escreve uma carta e diz assim: joga fora da igreja esse malfeitor. O homem pegou a madrasta, vocês não estão fazendo nada. Então Paulo trata com a igreja de Corinto, confronta e fala assim: expulsa do meio de vocês essa pessoa. Querido, a igreja tem autoridade para expulsar, para lançar fora aquele que não quer mudança de vida. Amém? Aqui qualquer pessoa é bem-vinda, mas ela tem que chegar e tem que querer mudar, senão ela não fica. Vou te dar um exemplo claro aqui, para você não achar que nós estamos rejeitando pessoas. Tem o Tiãozinho, ele é boqueiro aqui. Mas ele vem para a igreja, alguém convida, ele gostou, abriu o coração e pegou para Jesus. Amém? Vamos abraçar o traficante
E já fui noiado também, então já ganhei, né? Vou abraçar aí e falar, rapaz, Jesus é bom na tua vida, seja bem-vindo à nossa família, amém? Vou te colocar no grupo da igreja, certo, amém? E o Joãozinho, sei lá como que é o nome dele, por uns tempos ele fica bem, ele quer se né? Mas depois de um tempo ele volta para a vida antiga, mas não sai da igreja. E um dia, no culto de domingo, saindo do povo da igreja, uma pessoa vê o tiozinho aliciando um jovem da igreja para vender droga. O que você acha que a gente tem que fazer com um cara desse? Confrontar ele, e se não querer mudança, você está convidado a sair dessa igreja, amém? Criou-se algo na mente das pessoas que a igreja tem que aceitar quem quer que seja, pode ser o jeito que for, que vai ficar. Não, querido, você vem, Jesus vai mudar você, certo? Se você permitir, amém? Então Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 5, lança fora essa pessoa, trata com ele, expulsa ele da igreja. É um último caso. Cristo ensina você a tratar com a pessoa. Se a pessoa não quiser te ouvir, você chama 2 pessoas, vai tratar com ele. Se não quiser te ouvir, você traz para a igreja. Se quiser ouvir a igreja, aí sim você lança essa pessoa fora. Não é bom isso, querido, amém? Jesus nunca excluiu ninguém, nós não devemos também excluir ninguém, mas em alguns casos, em raros casos, chega ao ponto que não dá para ter uma pessoa dentro da igreja que está fazendo mal para a igreja, para as famílias da igreja. Sim ou não? No capítulo 6 de 1 Coríntios, nós falamos semana passada, Paulo continua o mesmo problema de sexo. Pensa numa igreja sexólatra, era Corinto, amado. Muitos problemas dentro da igreja, e lá Paulo lista uma classe de 10 pessoas que não vão entrar no céu. Lembra? Vocês lembram? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10, fala de 10 classes de pessoas que não vão herdar o reino dos céus. Era impuro, idólatra, adúltero, efeminado, homossexual, sodomita, homem que gosta de sexo anal, mesmo com mulher. Você lembra disso? Vocês ficam em silêncio, né? Ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes e roubadores. E explicamos que ladrão é um e roubador é outro. Vocês lembram disso? Pecados também dentro da igreja de Corinto, mas pecados sexuais dos piores que você possa imaginar. Falei muita coisa sobre isso, não vou falar hoje. Mas todo homem fascinado por boas práticas, ele vai se tornar homoafetivo mais cedo ou mais tarde. E você tem que vigiar aqui passa pela sua cabeça. Pastor, tem as vezes fantasias, pois é, o pai da fantasia é o Satanás, porque toda fantasia é mentira. Sim ou não? Lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11, Paulo diz assim, tais fossem alguns de vocês. Gente, muita gente daquela igreja era tudo ex-homossexual, ex-adulto, ex-impuro, ex-idólatra. Era a igreja cheia de ex, certo? A igreja do Senhor Jesus é uma igreja cheia de ex. Talvez você não foi nada disso aqui, mas você foi um ex alguma coisa. Um ex criminoso, um ex perturbado, um ex macumbeiro, um ex maconheiro. Algum ex você foi. Amém? E a igreja do Senhor é cheia de ex. Não quero encontrar pessoas perfeitas aqui, porque você não vai encontrar pessoas completamente perfeitas. Estamos no processo de transformação. Sim ou não? Se você achar uma igreja perfeita, você não entra não. Você estraga com ela, você é cheio de problema, cheio de defeito, e eu também. Amém? Igreja é lugar de transformação. Aqui o barro é pisado, né? É expurgado, é tirar o cisco, a sujeira e feito um novo vaso. Você está aqui para isso, para ser mudado, transformado. Queira isso, amém? Então a igreja é um lugar cheio de ex. Pastor, não vai, mas era ex alguma coisa. Não sei o que era, mas era ex alguma coisa. Ex-fofoqueiro, ex-né? Sei lá o que. Amém? Amém. Então só quem era isso que falou mesmo. Vamos lá. E hoje no capítulo 7, eu coloquei 8 aqui, mas é 7. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Em semana passada nós falamos do quê? Capítulo 7 de Corinto, de 1 Coríntios. Casamento, divórcio, celibato, solteiro e casado em julgo desigual, como um só é cristão. Vocês lembram disso? Lembra, gente? Sim ou não? Pastor, Deus aprova o divórcio? Não. Deus abomina o divórcio, mas em alguns casos é necessário se afastar da pessoa. Um cara doido querendo matar a mulher todo dia, dando peixeirada nela. Vou orar para converter, não, você vai sumir, você ficar viva. Sim ou não? Então, Deus abomina divórcio, mas o único pecado que não se perdoa na Bíblia é qual que é? Blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, tem gente que está casada pela segunda vez e pode pedir perdão pelo divórcio do primeiro ato, que provavelmente Deus vai aceitar ele, o casamento dele. Muita gente foi casada na presença de Satanás, amado. A pessoa estava lá na praia, lá na Bahia, casou diante de Iemanjá,
né, com a bênção do Espírito das águas lá, e acha que tá, né, e depois perturba o negócio. Ah, Deus, mas eu sou casado, você casou com Satanás, lá na presença dele. Tem muita gente que se casou no centro, isso aí que tem aí, não, amado. Aí traz o bagulho para Deus, fala, abençoa esse bagulho, Deus é misericordioso, mas nem sempre acontece assim, amém? Mas diz que você só pode casar de novo se morrer o cônjuge, não pode matar o cônjuge, tem que esperar ele morrer, né? Amém? Então você que está casado, você sossega o facho com essa pessoa até o final da vida, acabou, já era, amém? Está namorando, querido, abre os olhos assim, bem grandes, só para ver os defeitos do namorado, da namorada, ficou noiva, abre mais os olhos ainda, agora casou, fecha os olhos e esquece, vai ver até o final da vida, sim ou não? Amém, gente? Amém. Glória a Deus. Então nós falamos semana passada, foi semana retrasada, o 6, semana passada foi o 7, e hoje vamos falar do capítulo 8 de primeira carta aos Coríntios. Se você puder ficar em pé para nós lermos, você já senta de novo. Amados, é tão complicado hoje que talvez a culpa de alguns pastores se criou algo que você tem que vir para a igreja, que você tem que escutar algo que te agrada, cheio dos pecados, cheio da malandragem, que é algo que agrada a você, falando mal dos outros, devendo para os outros, usando droga, entrando na pornografia e quer escutar algo que agrada a você. Isso é mentira de Satanás, amado. Essa palavra tem que confrontar a mim todos os dias da minha vida e a você também, para que eu seja melhor, você também, sim ou não? Então não sei que ideia que tirou que você tem que ir na igreja para ser agradável, para que você receba uma palavra maravilhosa, você vai que palavra linda que o pastor pregou. Não, eu quero que você saia daqui e ache a palavra horrível, mas que ela mude o teu coração para a glória de Deus vivo. Amém? 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1 diz assim: no que se refere as coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Aleluia. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Todavia, para nós, cristãos, crentes, evangélicos, protestantes, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, e para quem existimos, um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a eles sacrificadas, e a consciência desses, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que esta vossa liberdade não vem de algum modo a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, a mesa em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comida sacrificada a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. E desse modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve estando a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Amém? Vamos orar a Deus? Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, esta é a tua palavra, Senhor. Peço ao Senhor que fale o nosso coração, aplique esta palavra a cada coração, Senhor, pelo poder do nome de Jesus. Pai Santo, eu quero repreender desse lugar toda qualquer interferência do inferno, todo barulho, ruído, ser repreendido pelo poder do nome e do sangue de Jesus, da autoridade de Cristo vivo. Eu declaro o poder de Deus, revelando a palavra de Deus ao teu coração, no nome de Jesus. Deus Santo, aquieta a nossa alma, Senhor. Toda ansiedade, perturbação, inquietação, ser repreendido e mandado embora, em nome de Jesus que saia. Jesus, toque em cada pessoa em nome de Cristo, em cada pessoa que aqui está. Senhor Deus, em nome de Jesus, traz paz ao nosso coração, Senhor. Em nome de Cristo, se tem alguém que está sentindo dor, eu repreendo essa dor do teu corpo agora, pelo poder do nome de Jesus. Que todo mal caia por terra, que Deus te abrace, que Ele fale ao teu coração, em nome de Jesus. Senhor, tudo que o Senhor fizer aqui seja para a honra, glória e louvor do nome do Senhor Deus. Oramos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Você pode sentar-se, por favor.
Nosso tema: o cristão e os sacrifícios aos ídolos. Como lidar com essa situação? Nosso tema: o cristão e os sacrifícios aos ídolos. Como lidar com essa situação? Paulo diz mais uma vez, fala para uma igreja dividida. Corinto, como todas as igrejas, era muito complicado. Paulo estava doutrinando as igrejas e, mais uma vez, no capítulo 8, a igreja está dividida outra vez. Um grupo de fortes, aquele que sabia a palavra, que acreditavam que podia, que não tinha problema, e um grupo de fracos, pessoas humildes, pobres, muitos novos na fé, que eram considerados os fracos da igreja, que não podiam comer algumas comidas porque se sentiam mal, a consciência pesada. Então, a igreja de Corinto, mais uma vez, tem dois grupos: os fortes, aqueles que sabiam a palavra, e muitas vezes eram pessoas ricas, e o grupo dos fracos, os pobres ou os novos convertidos. Querido, os crentes de Corinto, eles comiam carne sacrificada aos ídolos. Para você entender o contexto aqui, no tempo de Paulo, em Corinto havia muitos templos, igrejas aos ídolos: Astarote, Apolo, Zeus, e o rei de Roma, o imperador de Roma tinha templos a ele. Ele era um deus com D minúsculo, né? Ele queria receber o tratamento de Deus. Então, os templos, todos eles tinham os seus deuses com D minúsculo. O único Deus verdadeiro é o Senhor Deus, Pai do Senhor Jesus, amém? Amém. Mas tinha muitos deuses e a forma de culto daqueles deuses era você ir lá para dentro e fazer refeições ali junto, comer carne. E o pobre, ele só tinha acesso à carne naquele tempo quando ia ao templo para comer grátis aos ídolos, né? E essas pessoas vieram para a igreja, se converteram a Jesus, e como que elas participavam dos ídolos lá, da comida com os ídolos, e estavam dentro da igreja agora, e que a igreja dizia que só tem só um único Deus, que os ídolos não são nada. E ficou todo esse dilema. Então Paulo vai tentar esclarecer algumas coisas. O texto não é simples, então se você abrir seu coração, creio que Deus vai falar com você, amém? Os fracos, ou a classe pobre, não tinha carne em suas mesas. Era raro um pobre ter carne na mesa, mas eles aproveitavam e comiam nos templos pagãos. Eles iam lá, né, e participavam e comiam. E a melhor carne que tinha era a dos cultos dos ídolos. Por quê? O animal não podia ter defeito nenhum. Tinha que ser um animal novo, não podia ter defeito. Então a melhor carne era a que era servida lá naqueles tempos, e então eles iam para lá. O problema é que eles eram para a igreja dos crentes agora, se converter a Cristo. O judeu tinha tanto problema com isso, que às vezes eles tinham o próprio mercado deles, o próprio açougueiro deles, para não ter que comprar carne no açougue de quem tinha recebido a carne lá dos templos. A carne era levada para os templos, comia, se dividia, sobrava, vendia nas feiras, nos açougues, nos mercados, e aí as pessoas compravam aquelas carnes que tinham sido consagradas aos ídolos. Então, o judeu, quando ia para uma cidade grande, havia um mercado e tinha um açougueiro judeu para não vender carne consagrada aos ídolos, e tão sério que estranho era para o povo judeu. E passou a ser também para os novos convertidos. Paulo diz em 1 Coríntios 10, versículos 19 e 20, que as coisas consagradas aos ídolos, na verdade, elas eram sacrificadas aos demônios. Presta atenção nisso. Pastor, não tinha nada a ver, não, era só um Deus que não existia, um ídolo que não existia. Pois é, mas Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 19 e 20, diz que aquelas carnes, aqueles alimentos eram sacrificadas aos demônios. Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Quando o crente ia por um tempo para comer aquela carne, de certa forma ele estava se associando com aqueles demônios que tinham o nome de Deus naquele tempo. Você está conseguindo pegar? No versículo 1 e 2 que nós lemos, Paulo diz que o saber ensoberbece. Se alguém julga saber alguma coisa, não aprendeu ainda como convém saber. Por mais que a pessoa saiba, ele pode ser um doutor, um pós-doutorado, porque tem muita coisa para poder aprender. Ninguém sabe tudo, sim ou não? Mas é um problema que conforme as pessoas começam a saber,
elas começam a se exaltar, ficar soberba. O saber ensoberbece. Devemos tomar cuidado com isso, porque isso não é motivo para você não querer crescer aqui. Essa massa aqui precisa crescer. Essa massa cinzenta tem muito espaço para coisa boa. Mas as pessoas, quando têm algum conhecimento de algo, elas costumam ficar soberba. Tem gente que faz uma graduaçãozinha numa filosofia, não estou desmerecendo. Toda faculdade que você faz é boa, vai te acrescentar alguma coisa. Mas tem gente que é tão tolo que faz a faculdade de sociologia, Imagina, Deus não existe. Deus não existe. Por que Deus não existe? Uma vez, um professor de história aqui na cidade, já não está aqui mais, ele fazendo uma cerca elétrica para ir lá, ele, pois é, Falcão, eu até acreditava em Deus, eu era da Assembleia. Mas depois que eu fiz história, descobri que Deus não existe. Eu olhei para ele e falei assim, gente, que miolo pequeno, um Deus tão grande, tão poderoso. Eu não nem questiono ele não acreditar em Deus. O que eu questiono é ele colocar em dúvida a experiência que eu tive com Deus e a experiência que você teve com Deus. Sim ou não? Eu posso dizer, mano, que o ar não existe, que o oxigênio não existe, que eu não estou vendo, mas ele está aqui, amém? Então, assim, você tem que tomar cuidado. A pessoa começa a estudar, começa a ficar besta muitas vezes. E estudar um pouquinho já se acha mais importante do que Deus. Por quê, rapaz? Amém? A Bíblia fala dessas pessoas. Lá em Salmos diz assim, diz o tolo, Deus não existe. Amém? Então Paulo estava dizendo, o saber ensoberbece. Se alguém julga saber alguma coisa, não aprendeu nada ainda. Por mais que você tenha algum conhecimento em alguma área, você não sabe tudo. Eu não sei tudo, amado. Não sei nada da Bíblia. Eu leio a Bíblia há 30 anos. Mas pensa num cara que tem, né? Que era para mim saber tanto mais, mas assim, parece que tem algumas coisas que são limitadas. Eu leio a Bíblia todo dia, todo santo dia, por 30 anos. E não sei quase nada da Bíblia. Aí fico imaginando a pessoa que não lê a Bíblia e não sabe nada mesmo. Certo, né? Pessoas soberbas acreditam que sabem tudo. E tem que tomar cuidado, porque a minha experiência não pode ser uma regra para você, amado. Eu tive experiência com Deus porque eu jejuei 40 dias. Aleluia, mas você tem as suas experiências com Deus. E geralmente a pessoa que sabe algo quer se tornar soberbo. Jesus disse que aprendei de mim, Mateus 11:29, que sou humilde e manso de coração. Humildade cabe em qualquer lugar. É melhor você não saber de nada e depois você saber de alguma coisa, que as pessoas acharem que você sabe de tudo e no final você não saber de nada. Eu era da Igreja Batista da Redenção, Batista Nacional, eu e a minha esposa. Tinha as reuniões, e outra igreja também. Tinha as reuniões que só faltava sair tasca, sabe? Tinha que resolver problemas e todo mundo sempre dava opinião e não tem muita gente falando, pouca coisa se aproveita, né? E eu ficava quietinho no meu canto, falava assim, Deus, me ajuda, para quando eu abrir a boca, consigamos resolver o problema. E muitas vezes a minha opinião que eu dava era para resolver o problema, certo? Então é melhor alguém que fale pouco, mas fale coisas certas, do que a pessoa que fala demais e fala pelos cotovelos. É difícil, porque a pessoa fala pelos cotovelos, ele acha que ele é o top das galáxias. E não é, querido. A Bíblia diz que até o tolo, quando se cala, é tipo o sábio, certo, amém? Às vezes a pessoa não é inteligente, não tem sabedoria nenhuma, mas fica caladinho, todo mundo pensa que o cara é sabido. A Bíblia diz isso. Lembro do meu antigo pastor, na década de 80, ele era missionário, no meio dos índios, lá na Colômbia, pastor Reinaldo, já está na glória. Ele ficou muitos anos no meio dos índios, aprendeu a língua dos índios, né? Ele foi para o Rio de Janeiro, passou férias, e aí, voltando para ele lá para a Amazônia de novo, ele trouxe umas malas com muitos livros, porque lá no meio da floresta ficava um ano sem ver ninguém dos brancos, né? Só os índios, né? Ele levava muitos livros, né? Ele levava as malonas cheias de livros, e ele chega em Porto Velho, para pegar a balsa, né? Para ir para o Amazonas. E naquele tempo estava a Polícia Federal em cima dos traficantes, né? Aquela coisa assim. Ele está lá na rodoviária, e chega um cara até bem vestido, assim, um cara alto, forte, né? Passa por ele, olha para ele. Ele, ai meu Deus do céu, a Polícia Federal já vai pensar que eu estou levando coisa nessa mala. Ô Jesus, aí vai mandar colocar tudo isso aqui no chão, né? E o Polícia Federal passou para lá, veio para cá e ai Jesus, meu Deus do céu. Aí na terceira passada, falou, bom, se ele falar, já vou tirar a bronca isso aqui logo e resolve tudo isso, né? Aí disse que ele tinha amarrado as malas num carrinho de criança, de bebê, né? Deu um jeito, vai amarrar com as malas tudo em cima, né? Para ficar fácil para poder empurrar, né? E disse que o policial federal chegou e falou assim, olhou para ele, olhou para a mala, uai, senhor,
essa rodinha que o senhor colocou, como é que o senhor fez para colocar essa rodinha? O senhor comprou pronto, o senhor mandou fazer, né? E disse que o homem, né, muito simples, naquela fala de caipira, o pastor identificou logo, não é Polícia Federal, por nenhuma, né? Eu, não, moço, eu peguei um carrinho de bebê, desmontei e coloquei as malas assim, minha mãe, entendi agora, viu? E saiu para lá. Então, às vezes a pessoa está quieta e a pessoa está achando que a pessoa realmente é alguma coisa, mas ela abriu a boca, dá para saber, amém? Sabia que pelo que você fala dá para saber quem é você? Pessoa que você fala só de política, só tem política aqui dentro. A Bíblia diz que a boca fala, a pessoa só fala só de novela, está assistindo novela. A pessoa só fala só de futebol, está cheio de futebol. Agora, se falar de Jesus, pode saber que está cheio de Jesus também, amém? Amém mesmo? Então você fica fácil, você vai conversar com alguém, você sabe o que tem por dentro em 5 minutos de conversa. Você identifica logo. No versículo 3 diz: mas se alguém ama Deus, esse é conhecido por Ele. Conhecido por Ele aqui nesse sentido, amados, é que eu amo a Deus, mas eu sou amado por Deus. Eu conheço a Deus, mas Deus também me conhece. Eu sou conhecido por Deus. Amém? Porque eu posso dizer que eu conheço o deputado lá, o governador, porque um dia eu peguei na mão dele, mas ele nem se lembra de mim. Conhecimento é relacionamento, sim ou não? Você conhece a sua esposa, né? O seu esposo, porque todos os dias se almoça e janta com essa pessoa, dorme junto, dá uns beijos, amém? Relacionamento. Eu conheço o Silvio Santos, porque um dia eu peguei na mão dele lá em São Paulo, lá. Ele nem lembra de você. Relacionamento. Então, assim, não só sou conhecido por Deus, mas eu conheço a Deus também. Eu não só sou amado por Deus, mas eu amo a Deus também. Amém? Amém mesmo? No versículo 4. Paulo diz: no tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. O grupo dos fortes e dos que tinham muito conhecimento, eles assim diziam: esses ídolos não é nada, não existe. Se eles não existem, então eu posso comer de boa, quem não vai me fazer mal algum. Se o grupo achava que não tinha nada a ver, então por que da preocupação de Paulo? Versículo 7 a 9, Paulo tenta explicar. Versículo 7 a 9 de 1 Coríntios diz assim: 1 Coríntios 8, versículo 7 e 9. Entretanto, não é esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a eles sacrificadas, e a consciência deles, por ser fraca, vem contaminar-se. Não é comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Vejo, porém, que essa vossa liberdade não vem, de algum modo, a ser tropeço para os fracos. Amém? Como é que minha liberdade, se eu fosse uma pessoa forte no conhecimento, poderia prejudicar o irmão que é fraco no entendimento ou na fé? Como? No versículo 9, Paulo diz que eu não posso ser motivo de tropeço. A minha liberdade que Cristo me deu, não pode ser motivo de tropeço na vida de ninguém. Como assim, pastor? Digamos que o João é de uma igreja muito severa, muito cheia de normas, e lá não pode jogar bola, sim ou não? Pode nem mostrar as canelas lá que vai para o inferno. Mas o João, porque é a pessoa que entende da palavra, que ele acredita que não tem nada a ver, que jogar a bolinha vai fazer bem para a saúde, ele começa a jogar bola nos fins de semana, e isso vai escandalizar muitos irmãos da igreja dele. Sim ou não? Essa é uma das formas que Paulo está dizendo. Talvez o que João está fazendo não é pecado, mas está escandalizando aquela pessoa que está chegando na igreja naquele momento. A pessoa está fraca na fé, e o irmãozinho está se escandalizando. Outra coisa, eu aprecio festa junina, mano. A festa junina, ela é feita em homenagem a João Batista quando perdeu a cabeça. Ela comemora a morte de João Batista. Então eu vou me prender isso. E eu ensino para o meu filho também. Pai, eu posso dançar quadrilha? Eu falo assim, olha, até o nome já é ruim, quadrilha, né? Mas eu explico para ele tentar entender. E às vezes nós, como cristãos, eu disse que esses dias que nós, como povo de Deus, precisamos acordar. O nosso filho de 2, 3 anos, a gente vai comprar uma camiseta do Flamengo, do Vasco, do São Paulo, do Palmeiras, do Real Madrid, sei lá do quê, da seleção brasileira, e enfia na cabeça do filho que tem que ser aquilo. E o nosso filho,
com 8, 10, 12 anos, não nos vê falando de Jesus dentro de casa, porque nós não temos coragem de falar assim, eu sou cristão, mas falamos eu sou São Paulino, eu sou palmeirense, é uma vergonha para o povo de Deus, o povo idólatra. Ele critica os católicos que tem imagem. O pior povo, sabe? Meu filho é flamenguista igual eu. Será que vai ser cristão igual o pai? Não vai ser melhor, porque um pai desse, às vezes nem é, querido. Meu neto, vou lá dar uma camisetinha, não tem nada de errado você dar uma camisetinha, mas ele sabe que o vô é o homem de Deus. Você já está orando na cabeça do neto lá? O bichinho está lá agitado, perturbado. Não, vem cá, que o vovô vai orar por você. Ô netinho lindo, Jesus te abençoe, o vô é de Deus, você também vai ser de Deus. Profetizo, você vai ser um grande homem de Deus, amém, aleluia. O neto vai dizer, meu vô é um homem de Deus, aleluia, amém. Mas muitos de nós não estamos preocupados com algumas coisas e estamos nos despreocupando com outras. Então para mim, eu não vejo nada errado você ir lá numa festa de menino. Não vai me levar para o inferno, mas eu não vou, porque ele não faz parte da minha cultura. Nem Páscoa, nada, querido. A única festa na Bíblia é comemorar a ceia do Senhor. Tudo isso é coisa que inventaram. E o dia da mulher, pastor? É todo dia da mulher, meu filho. Mulher rala igual né? Todo dia você tem que tratar bem a sua mulher. Não é só o dia das mulheres, não, né? E tem o dia de todos os santos, que são o dia dos homens também, né? Amém? Então, assim, mas pode ser que se uma pessoa que está vindo à igreja me ver lá, no meio lá do povo lá, o arraial lá, pode ter se escandalizado. Poxa vida, o pastor Fábio está fazendo o que aqui? Eu posso escandalizar ele. Eu tenho que vigiar isso. Pessoa que joga lá na Mega Sena. É o direito dele. Eu não aprovo esse negócio. Eu acho que se Deus quiser fazer você um homem rico, uma rica, ele tem os meios dele. Não precisa, desse meio termo. Mas, se uma pessoa vê alguém, um crente lá jogando, e se ele for um fraco na fé, ele fica escandalizado. Meu Deus do céu, louco. A irmãzinha estava lá jogando e dizendo que é crente, que ele treina, ele nem vem na igreja mais. Nesse sentido, Paulo está dizendo que eu não posso usar daquilo que eu acredito que eu posso fazer para escandalizar ninguém. Sim ou não? Às vezes a irmã vai na praia lá, chega lá, bota um fio dental, o povo vai ver ela lá nas redes sociais. Eu não acho isso certo. Eu não acho certo. Mas pode ser que essa irmã, querendo mostrar o corpo dela, vai escandalizar meio mundo, querido. O dia que ela subir aqui para pregar, para cantar, a pessoa vai ter que ser da igreja. Ixi, aquela piriguete estava toda pelada lá no Facebook esses dias, Deus me livre. É doido, né? É nesse sentido que Paulo está dizendo que eu não posso dar liberdade que Deus me deu para escandalizar ninguém. Sim ou não? Eu não posso escandalizar o meu irmão que está fraco na fé, querido. Eu era da Igreja Batista Nacional e o irmão da igreja comprou a mesa de sinuca, colocou lá na casa dele. O cara vai jogar com a mulher dele, com os filhos, assim, para mim não tinha nada de errado, né? Se bem que isso não tem, né? Eu já perdi muito dinheiro que tem nos dias da vida, né? Quando eu trabalhava na Icatu, eu não ia almoçar em casa para jogar sinuca. Ficava com fome e ia jogar sinuca no horário segundo que eu vi isso, né? E aí, tinha um irmãozinho boliviano, Reiberto. Ele, irmão Fábio, não concordo que o irmão comprou a mesa de sinuca. Isso não pode, é crente. Ele ficou escandalizado, mano. Ele queria sair da igreja, porque não queria negócio da mesa de sinuca. O irmão, nesse sentido, Paulo está tratando com a igreja. Amém? Amém mesmo? Às vezes, na igreja, tem igreja que pede muito dinheiro, né? Assim, é a cultura da igreja, quem está lá deve gostar ou estar de acordo, né? Mas faz 5, 6, 7, 8 levantamento de oferta durante o culto. Uma pessoa que vai lá, que nunca foi na igreja evangélica, ele se ofende, ele sai do canal que na igreja. Deus me conhece, só fala só dinheiro, sim ou não? Então eu não posso usar a liberdade que Cristo me deu para escandalizar ninguém. Eu fui usuário de droga, já cheirei cola, já cheirei gás de geladeira, já fui alcoólatra, já fui um monte de trem. E eu tenho liberdade hoje para chegar no boteco ali na esquina, se estiver aqui, e tomar um copão de conhaque. Mas eu não vou fazer isso porque eu não sou louco, mas eu sei onde Cristo me tirou, eu sei o que eu tenho feito através da minha vida, amém? Mas principalmente eu não posso esconder na tua vida de forma alguma, amém? Você está aqui ainda? No versículo 13, e Paulo diz, e por isso se a comida serve de escândalo, meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo, ofendê-lo. Mateus 18, versículo 6, Jesus falou que se escandalizar um dos pequeninos dele,
qualquer que seja. Melhor for para essa pessoa amarrar uma corda no pescoço e lançar ao mar. Nós não podemos, amados, escandalizar ninguém. Que tem que escandalizando os outros aí fora, compra e não paga, mexe com a família dos outros, sabe? É a pessoa cheia de treta, cheia de mentira. Não! Nós devemos ser o Jesus aqui na terra através de nós. O cristão, ele recebeu esse nome quando, lá no começo da igreja, olharam para um grupo de pessoas e disseram: vocês são parecidos com Jesus, vocês andam igual a Jesus, vocês falam igual a Jesus, vocês se portam como Jesus, e chamou de cristão o povo de Antioquia. Certo, amém? Então, ser chamado de cristão é uma responsabilidade muito grande, irmão. Certo, amém? Tem muita gente escandalizando, né? Eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser. Muito cuidado. No versículo 7, aliás, existem muitos escândalos, amados, existem muitas coisas que são imorais, que a gente sabe que é. Está na cara, não precisa explicar nada. Adultério é, sim ou não? Roubo é, sim ou não? Traficar drogas é ou não? Fazer fofoca é ou não? Bater em alguém, humilhar alguém, errado ou não? Então nós sabemos que é imoral. Mas existem coisas que são amorais. Não dá para dizer se é imoral ou não. E o que é isso, pastor? Mas vamos lá. O que é algo amoral? Você pode ir lá no cinema e assistir um filme, certo? Com a sua família? Sim ou não? Não interfere em nada. Você não vai perder a salvação por isso. Mas é imoral você deixar a mulher em casa e voltar para o cinema para assistir um filme de sacanagem. Sim ou não? Então, isso é algo imoral. E na nossa liberdade, nós precisamos ficar atentos. A moral, pessoa que não tem senso do que seja moral ou ética. Exemplo, os índios que viviam nus, os trem balançando para lá e para cá. Para eles, macarrão e cebola, normal, sim ou não? O meu tio pastor, quando chegou lá na aldeia, no final da década de 70, dizendo que tinha que pregar, olhando para o céu assim, porque os índios tudo peladão, com esse trem pendurado. Eles pegavam assim, não podia olhar não. Aí eu sentava e abria as pernas e dizem que é uma situação tão constrangedora que até reeducar os índios e tal, para que eles botassem um tanguinho, isso deu o maior trabalho. Porque as índios não gostavam de jeito nenhum, gostavam de até peladão, né? Mas para eles aquilo o que era? A moral, eles não tinham noção do que era ético, do que era, né? Ou não. Talvez você e eu façamos coisas que não enxergamos como pecado. E talvez não veja pecado biblicamente falando. Mas se escandaliza, se é escândalo do nosso irmão, o fraco na fé, devemos repensar nossas ações e condutas. Isso é andar em amor de acordo com a Bíblia. Amém? Andar em amor quando pela minha liberdade que eu tenho, eu não vou fazer isso, preciso fazer. Eu vou escandalizar aquele irmão e pode ser que a fé dele não vai ser, né? No versículo 8, versículo 1, na parte B, diz que o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Sempre o amor, querido. Sempre o amor que edifica. Nada mais que edifica ninguém nesse mundo se não é o amor. Como lidar com a situação descrito por Paulo? Versículo 10 ao 12. Diz como lidar com a situação que Paulo está falando aqui dos crentes que estavam com medo dos tempos pagãos, querido. 10 a 12, diz assim: porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, à mesa em templo de ídolo, não será consciência do que é fraco, induzido a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber, vai perecer o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. Vamos entender isso aqui de cortar o bicho mais fino. Comprar a carne no mercado. Você ia saber se ela vinha de ídolo ou não, de templo de ídolo? Ou não? Sabia ou não? Você chega no mercado lá, tem como saber? Ô moço, quem matou esse boi? Como é que foi feito, né? Não tem como. Sim ou não? 1 Coríntios 10, 25, Paulo diz: comei de tudo que se vende no mercado, não pergunte nada por motivo de consciência. Ou seja, quando você vai lá no mercado, você não fica perguntando para a pessoa assim: ei, essa linguiça aqui foi feita como, né? O cara que fez ela, ele tinha religião?
Ele era espírita? Ele era feiticeiro? Você pergunta isso? Paulo está dizendo assim, não pergunte por motivo de consciência, certo? Vai comprar no mercado. E quando você vai na casa de um amigo que te convidou? Um amigo que você sabe que está comprando carne no açougue, que pegou carne do tempo pagão. O que você faz? Pode comer ou não? Você pode comer e você não pode comer. Como assim, pastor? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 27 ao 28. Olha só. 27 e 28, diz assim: se algum dentre os incrédulos, quem é o incrédulo? Aquele que não se converteu a Jesus ainda, certo? Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiser dizer, comer de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntar por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada, aí nos não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Amém? O que Paulo está escrevendo aqui? Nos ensinando aqui, amado. Que você, quando vai na casa de alguém, você não pergunta. Mesmo que a pessoa não é um crente evangélico, mas você não vai perguntar: ei, você comprou essa carne aqui aonde? Né? Como é que foi feita a matança do boi? Você não vai perguntar, certo? Amém? Você entendeu? Mas se alguém chegar e falar assim: rapaz, esse cara comprou esse boi que você está comendo, que você vai comer, lá do fulano, daquele que mata a galinha preta, lá no cemitério, sabia? Aí o que você faz? Eu virei vegetariano, não vou comer carne hoje não, tá bom? Amém? Agora nós precisamos captar a mensagem aqui, que não é santidade se isolar do mundo fora, querido. Não vou almoçar na casa do João, porque o João não é evangélico. Sei lá o que ele pode ter feito lá, não é sabedoria bíblica. Se isolar das pessoas, a luz tem que brilhar onde? Nas trevas, certo? O sol não pode ficar dentro do saleiro que não faz nada, querido. Não, eu sou o sol da terra, mas está dentro da igreja. Só tem que comer com os irmãos. Só você vai ganhar quem para Jesus? Aqui dentro não precisa ninguém ser ganho para Jesus, não? Sim ou não? Mas lá fora, o teu parente, pinguço, pilantra, maconheiro, adulto, tem que ser ganho para Jesus. E Deus vai usar quem? Eu e você. Aí, muitas vezes, não, eu sou santo demais. Eu não posso nem passar lá perto daquela casa, porque já sinto umas coisas ruins no meu corpo. Você tem que se converter, tem que se libertar. A luz brilha nas trevas, querido. Nós somos luz desse mundo perdido. Amém? Amém? É claro, presta atenção, que se você não tem condições de estar num lugar desse, você não vai. Você é fraco na fé. Aí está lá o cara tomando cerveja, cachaça, cheirando droga. Ele chama você, né? Você está se libertando ainda, você não vai. Jesus, ele andava com prostituta, sentava na mesa dos cobradores de impostos, mas ele nunca se corrompeu, muito pelo contrário, ele ganhou aquele povo. Amém? Jesus era uma pessoa que andava com um povo que ele era instruído, publicano, samaritano, mulher à toa, ele andava com todos eles, mas nunca se perdeu, sempre ganhou todos para Deus. Eu lembro de um irmãozinho de Paraná, e conta aqui na igreja, se você escutou, me perdoe, o Gijo. Gijo era um moreninho, muito inteligente, ele tinha uma habilidade para abrir cofres do Satanás. Não tinha cofre que ele não abria. Então as pessoas levavam ele para longe, Porto Velho, para outros lugares, para fazer roubo. E ele era o cara que abria cofre. E um dia a polícia pegou ele de Paraná, levou ele lá para a beira do rio, lá no Machado, e deu um couro nele, e afogou ele umas 200 vezes dentro d'água lá, e quase mata ele. E ele clamou: Deus, se o Senhor me livrar dessa vez, eu vou para a igreja e vou parar de safadeza. E por alguma misericórdia de Deus, lá o policial não matou ele, porque naquele tempo matava. Tá? Hoje em dia, né, tá bonzinho, naquele tempo era bruto. E ele escapou e foi para a igreja. E chegou e falou assim: pastor Reinaldo, eu quero me libertar das drogas, pastor. Me ajuda. O pastor pagou a passagem dele, foi para Pontes e Lacerda, num lugar que tinha lá para tratamento de drogado. Ele ficou 6 meses lá, a igreja mandando dinheiro para ele ficar lá. E aí um dia ele viu o pastor: pastor, estou limpo, estou liberto, pastor, estou voltando para o Paraná. E o pastor: meu filho, não volta agora não. Fique aí mais um tempo, se liberta mais, fica mais forte na fé, depois você vem. Pastor, o senhor está falando para mim fazer o quê, pastor? Como que eu posso reter o pão que Deus me deu? Pastor, isso é um egoísmo da minha parte.
não dividi o pão com os meus amigos lá na boca de fumo. Eu tenho que ir lá e pregar de Jesus que me libertou para eles, pastor. E o pastor tentou insistir com ele, mas ele é muito topetudo, né? E aí ele voltou de Ponte Lacerda para de Paraná. E ele foi para a boca pregar. O que aconteceu? Ficou lá. Eu não estava em condições ainda, tá? Mas se você é uma pessoa que já está madura, tem que saber dentro do seu coração, você pode ir na casa de quem quer que seja, certo? E não pergunta nada, hein? Essa comida veio de onde? Mas se alguém falou, é claro que você não vai fazer, amém? Mas vamos aqui. E se você vai na casa de alguém e você suspeita que lá aquela pessoa faz uns trabalhos obscuros, que mata as galinhas pretas nas encruzilhadas, né? E aí o que você faz? Quem? Orar. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 5 diz que o alimento pela oração é consagrado ao Senhor. É uma bênção, né? Então pode ter feito um trem que for. Você diz, Senhor Deus, em nome de Jesus, estou consagrando esta água a ti, Senhor. Em nome de Jesus, amém. E glude para dentro, irmão. Ou isso é real, ou é real. Amém? Amém mesmo? E se eu souber que o alimento em questão é de origem duvidosa, foi de fato feito às entidades e oferecido a elas. Você descobriu quando chegou na casa. Gente, restaurante é um lugar que tem muito disso, que você toma cuidado. Quase todo restaurante, ele faz trabalho para vender bastante comida e para não sobrar. Se sobrar, estraga. Quando você chega lá, você olha primeiro lá no serviço, você vai lá e olha debaixo da mesa, que às vezes você achar coisa grudada debaixo da mesa, que você vai comer. Você tem que ficar atento. Então, assim, mas você descobriu que o trem é, e aí você faz o quê? 1 Coríntios 10, 28. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais. Não coma, você não tem obrigação de comer. Ah, mas eu vou orar. Gente, eu não vou pegar um negócio que alguém achou lá no cemitério, na encruzilhada, uma obra maligna feita ali, e vou abençoar, consagrar e comer aquele trem de forma alguma, certo? Amém? Então, se você sabe que é, você não come. Paulo está dizendo isso. Agora você tem que ficar atento hoje, porque quase uma forma que as pessoas acham para atingir a vida de alguém é através de obra maligna, feitiçaria, de magia, e quase sempre usando comida. Mulher, você que recebe doce, bolo na porta do seu portão porque uma amiga se lembrou de você, toma cuidado, pode ser uma obra maligna ali. Quando eu vou olhar para alguém, a pessoa começa a fazer macumba, quase sempre. Sabia disso? Recebeu oração, a pessoa sentiu essa de volta, pode ser que você comeu algo consagrado aos demônios, querido. Então, chegou alguém na sua casa, você ora, consagra em nome de Jesus. No restaurante tem cristão covarde que não tem coragem de dizer assim, Senhor Deus, em nome de Jesus, eu abençoe esta comida, consagra esse alimento a ti, em nome de Jesus, muito obrigado. Tem vergonha, porque todo mundo vai ficar vendo. Pensa um pouco covarde que é o tal do cristão. É ruim, eu chego lá e faço a minha oração. Estou nem aí, estou pagando um ramo, não estou pedindo fiado. Amém? Decida ser um cristão de verdade, querido. Chega lá, pega o pratinho, fica lá rezando. Que pichifiquei, está abençoado em nome de Jesus de Nazaré. Amém? Ensina o teu filho a comprar o lanche na escola, em qualquer lugar, e orar antes e consagrar. Repito, eu trabalho com libertação há quase 30 anos. A maioria das pessoas que são envenenadas por obras malignas que a pessoa come sem saber. Principalmente mulher, você é muito ingênuo. Ai, amiga, lembrei de você não foi, mas eu trouxe, tá? A bandejona do trem lá, né? Ai, querida, obrigado, muito gostoso, né? Você está querendo? Tem muita obra maligna feita, querido, com comida. Fica atento. Tem o esposo de uma tia minha, que já morreu faz muitos anos, ele começou a emagrecer, começou a ficar doente, ninguém achava o problema dele. Eu morava lá em Vitória, ela mora em Vitória ainda, só que ele morreu faz tempo. E o homem era um homem forte, foi secando, até ficou sequinho. E alguém disse assim para ela, vai na Bahia, porque tem um macumbeiro muito bom lá. Estou falando isso aqui há 30 anos atrás, 40 anos que as pessoas não tinham conhecimento da palavra de Deus. Muito forte o macumbeiro, ele vai dizer para você o que aconteceu e vai desfazer o trabalho que fizeram, que isso deve ser trabalho desse homem.
A esposa e o cunhado e os pais foram para a Bahia. Saiu do Espírito Santo e foi para a Bahia. Chegou lá, foi consultar com um bichão lá, um capitão lá. O seu esposo, ele está enfeitiçado. E o que aconteceu foi que tem uma mulher lá assim, assim, assim. Em tal época, essa mulher pediu para ele largar você e os filhos e ficar com ela. E ele não quis, porque dizia que amava você e os filhos. Ela ficou com tanto ódio por causa dessa rejeição que ela fez esse trabalho para ele e vai matar ele. Aí ficaria um preço lá para desfazer o trabalho. Ela volta lá para o Espírito Santo e diz assim para o esposo, já muito fraquinho, eu fui lá na Bahia e o feiticeiro falou que foi feito isso, e ele lembrou direitinho da mulher que era vizinha, que assediava ele para que ele largasse a esposa e os filhos para ficar com ela. Ele, eu estou lembrado, faz tempo. Pois é, ele falou que foi ela que fez, e naquela noite ele partiu. Amém? Toma cuidado, amado, a gente é muito ingênuo, nós somos de Deus, aleluia, e tem nada a ver. Cara, não tem nada a ver, tem tudo a ver. Certo, amém? Quando faço algo mesmo que para mim não seja pecado, eu estou golpeando a consciência do meu irmão se ele vai se escandalizar. Paulo falou isso no versículo 12. O que é consciência, pastor? Um tribunal colocado por Deus dentro de cada pessoa, e essa pessoa sabe o que é certo e o que é errado. Ele pode até fazer o erro, mas ele sabe lá dentro o que está errado. Sim ou não? Isso é consciência. 1 Coríntios 8:9, para encerrar aqui. Todavia para nós há um só Deus, o Pai de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Nós estamos aqui também por Cristo, para quê, irmãos? Para que nós estamos aqui por Jesus? Para fazer um império financeiro? Para comer e ficar gordo? Para ver os netos dos bisnetos? Não, nós estamos aqui para fazer o que Jesus faria no teu lugar e no meu lugar. Amém? Lá em Marcos capítulo 16, versículo 17, diz que os sinais vão acompanhar aqueles que creem. Versículo 16, né? No versículo 15 de Marcos 16, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O teu mundo é o teu vizinho, é o teu parente, é o teu local de trabalho. Lá todo mundo tem que saber que você é o santo homem de Deus, na santa mulher de Deus. Amém? Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19. Jesus falou assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, abrir os olhos aos cegos, colocar em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. É para Jesus, é para mim, é para você também. Atos capítulo 10, versículo 38, diz que como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando todo oprimido do diabo, porque Deus era com ele. Isso é para mim e para você, querido, amém? Quando você vai, Jesus está contigo para quê? Para você curar os oprimidos de Satanás. Amém? Você está aqui ainda? 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Amém? Após que você estiver fazendo alguma coisa, seja o que for, pergunte-se a si mesmo, e eu poderia perguntar para mim mesmo: isso que estou fazendo é para a glória de Deus? Se for, amados, amém. Se não for, deixe de fazer, amém? Muitas vezes até aquilo que nós falamos na nossa mesa, eu tenho que tratar isso muito na igreja, que a mesa quer ser uma mesa de comunhão com Jesus, tem que ser mesa de comunhão com Satanás, e falamos mal das pessoas, dos parentes, dos irmãos da igreja, do pastor, tudo na nossa mesa. O capeta está lá sentado nu. Quer comais, quer bebais, ou faça qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. A minha liberdade que possuo em Cristo não pode ser motivo para que eu faça algo, para que eu faça alguém tropeçar na fé. Não pode, querido. Não pode de forma alguma. Teve um tempo atrás que nós pirâmides aí, vocês lembram? Uns negócios que você... Eu até esqueci aquele trem. Como que era, gente? Big. Isso, nem comprar tudo ali, né? Agora você imagina, eu sou um pastor, aí eu vou e convido você para entrar na minha pirâmide lá, e o trem lasca para lá e eu perdi o meu dinheiro. Você também, o seu foi empurrado, e você é novo na fé, como é que você vai ficar comigo? Muito feliz? Pastorzinho picareta, rapaz, não fez eu perder o meu dinheiro, ele vai ter que pagar agora, né? É um negócio desse, vendeu um cachorro, vai precisar do menino para pagar. Não posso usar da minha liberdade, querido. E muitas vezes você diz, não tem nada a ver, eu penso que não tem nada a ver. Será que não tem nada a ver mesmo? Então não caía a ficha, amado.
As pessoas, elas vão ler a Bíblia, mas elas olham a minha vida e olham a tua vida também. E quando eu digo isso, eu não estou falando que você tem que ser uma pessoa ou que não tem mais problema. Todos nós temos algum problema. Alguns devem ainda, outros têm problema de relacionamento, mas nós temos que pedir graça para ir acertando isso dia após dia em nossa vida. Amém? Quando eu tinha dívida na cidade, a minha oração era: Deus, me ajuda a resolver a situação. Encontrava alguém na rua, no banco, eu quase morri de vergonha, querido, porque eu sabia que o meu testemunho não estava bom. Mas eu fui orando e Deus foi suprindo, abençoando, graças a Deus. Faz alguns anos que o pastor tem paz para deitar. Ele não tem dinheiro no bolso, mas tem paz, amém? Amém mesmo? Jesus te fez livre para você libertar pessoas. Amém? Conhecereis a verdade? Para quê que essa verdade te libertou? Você fica se achando aí o bam? Não, para você libertar outras pessoas. E todos nós temos autoridade no nome de Jesus para sermos aquilo que Deus fez na nossa vida, nós podemos fazer na vida de outras pessoas. Amém? Não use a sua liberdade para escandalizar ninguém, nem a igreja, nem ninguém. Não vou naquela igreja porque aquela pessoa, aquela irmã é fofoqueira, porque aquele irmão é picareta. Não pode acontecer isso, amado. Não pode acontecer. Se você deve, você vai lá na loja e conversa com a pessoa: eu não posso te pagar, mas eu estou orando, estou trabalhando e Deus vai me honrar para poder eu vou honrar você. É questão de dias e semanas, você vai lá e paga, porque Deus vai honrar você. Quando Deus vê isso no seu coração, tem vontade. Eu vou honrar esse meu filho, essa minha filha, porque eu vejo disposição e também sinceridade dentro dele. Certo? Amém? Amém mesmo? Você tem tempo, por gentileza? Então você sabe o que você tem que fazer quando você for na casa de alguém que você não tem certeza. Você tem dúvida? Quando for no restaurante, olha direito, vai lá na cozinha do restaurante, talvez você tenha um ídolo lá no canto, lá você se rapa fora, olha debaixo da mesa, dá uma olhadinha legal. Sério, gente, tem gente que faz coisas para vender tudo, que não some nada, né? E faz lá e você está comendo aquele prêmio. Vou falar mais uma vez para você: muita gente que as pessoas às vezes provocam vômito, né? São pessoas que foram presenteadas com a encomenda demoníaca. Jesus disse que nós devemos ser simples como pombas e prudentes como crente. Tem que ter equilíbrio. Não pode ser doido para um lado nem para o outro, tem que ter equilíbrio. Eu não vou deixar qualquer pessoa entrar dentro da minha casa. Eu não vou deixar qualquer pessoa ficar com os meus filhos pequenos. Eu não vou deixar meu filho dormir na casa de ninguém, pode ser parente, não vai. Depois que ele 18 anos vai, mas o pelado não vai. Muitos abusos sexuais são feitos dentro da casa de parente, de amigo, porque a filha foi dormir na casa do tio, da tia, e lá abusaram da criança. E os pais panacas não se importam com isso. Toma cuidado, o filho é teu, a responsabilidade é tua, Deus vai cobrar de você e de mim também. A gente é muito sonso, amado. Não, mas eu não faço. Você não faz para você de Deus, mas as pessoas fazem. Sem pensar duas vezes, elas fazem. Eu não confio em ninguém, como eu fiz só com a mãe dele. Não confio em ninguém, querido. Às vezes o irmão do seu lado é um satanás, é um filho do diabo para fazer qualquer coisa contra um filho teu ou uma filha tua. Tem um pastor chamado Daniel Mastral, eu gosto de falar dele. Ele é um ex-satanista. Ele vem para as igrejas para destruir as igrejas. Às vezes vem para dentro da igreja os bichos. Mas um dia o louvor estava muito ungido, ali cantando, acho que devia estar todo mundo jejuando, né? E aí ele, escutando o louvor, manifestou o demônio nele. E os irmãos foram lá expulsar e começou a libertação dele. E um pastor se encarregou de lutar com ele ali, para libertar ele. E esse pastor enfrentou tanta luta, tentaram matar o pastor, é o povo lá dos bichos lá. O pastor batia o carro, sabia, mas ele continuou lutando. E o diabo pegou o filho do pastor, tudo quanto é jeito, e não conseguiu. Você usou um diácono da igreja para abusar do filho do pastor que era uma criança. O pastor se escandalizou com aquilo, desviou e foi para a prostituição, pegar homem e mulher, ser pegado por qualquer coisa na praia, virou um prostituto. Morreu. E apostatou de Jesus, porque o diabo não tocou nele, não destruiu, mas conseguiu destruir através do filho dele. Se o diabo não tentar destruir você, vai tentar usar alguém que você ama. Se o Satanás não tentar contra a minha vida, com certeza ele pode usar alguém, mas você é de Deus, você tem que ficar atento. Amém? Sede sóbrios e vigiai, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando alguém para tragar. 1 Pedro 5,8, Pedro falou e foi para crente. Não foi para endemoniado, não foi para viciado, foi para os crentes. Sede sóbrio e vigie. O
diabo está por aí para detonar contigo e comigo. Guarda a tua vida. Está no pecado, se arrependa. Senão você morre nesse pecado e vai para o inferno. Se você é solteiro e mantém vida sexual ativa, você vai para o inferno. Se é casado e está lá no adultério, vai para o inferno. Acesso à pornografia, vai para o inferno. Mente, calunia, vai para o inferno. Eu quero dizer para você que a graça do Senhor nos basta para abrir o coração para Ele, entregar a vida para Ele e deixar Ele mudar a minha vida e a tua vida também. Jesus tem poder, querido. Jesus é poderoso, amém? Mas não seja sonso, não seja sonsa. Fique atento. Eu repito, não confio em ninguém em questão de filho. Nem de mulher também. Chega um cara perto dela e começa a passar. O que foi, cara? Olha aqui, velho. Gente, foi um rapaz lá, o lixeiro não, é muito feito o lixeiro. O pessoal da igreja veio, levou o lixo e arrancou também o que tem lá que toca o lixo dentro. Quebrou tudo. E ela olha lá, chegou um vizinho lá, né? Pois é, né? Quando ele chegou, eu cheguei muito bem. Né? Pois é, né? Tá bom pro senhor aqui? Ela falou assim, por que você fez isso? Porque eu tenho que cuidar do que é Deus, gente, não? A loirona bruta ali, você acha que eu acho em qualquer lugar? É ruim, hein? Não, menino, daí com o meu facão doidado ali, amém? Fica atento com o seu velhinho, com o seu marido, amém? Fica atento com o seu princesa. Ah, mas tá gordo, tem nego doido nessa gorda, esse nem marido, nos olhando no chão. Amém? Vamos cantar aqui para encerrar, senão você vai pedir para ir embora. Pega a mão para Jesus, amém? Hoje eu sou livre. Aleluia, Senhor, também sou livre, Pai. Nós somos livres, Jesus. Para exaltar o seu santo nome. Deus, diabo Deus. Eu não mereço tanto amor. Certo? Eu não sou Abençoados em nome de Jesus Nazaré. Deus os guarde em nome de Jesus. perdão. A dor que passou meu rei.